And when they get sounds of fear. Sinceramente, eu estive pensando sobre tudo. Porque é incrível, e o AP já falou isso várias vezes, a própria pastora Van, quando a gente está ministrando aqui na frente, a gente já falou isso. É incrível como Deus fala no domingo e durante a semana as provas vêm. Só comigo? Posso ouvir um amém? Não é só comigo. Certamente o que Deus nos revela no domingo é um apontamento do Senhor para aquilo que vem durante a semana. E posso dizer para vocês que muitos de nós somos reprovados. Ou só eu? Não. Deus fala. Deus tem construído a sua palavra aos poucos. Tem falado, tem edificado uma estrutura para que a gente se encaixe na estrutura do Senhor. Porque dentro do nosso espírito, nós temos Cristo, certo? Cristo habita em nós, mas nós precisamos nos posicionar naquilo que o Senhor fala. E aí, comecei o meu pensamento no culto perfeito. Nossa, como Deus falou durante aquele culto. Qual é a palavra principal? Qual é o propósito daquela palavra? Qual é a profundidade daquela palavra? De um culto perfeito. Se nós não tivermos um relacionamento íntimo com o nosso Senhor, um relacionamento próximo com Ele, naquilo que só eu e Ele sabemos, só eu e Ele conhecemos. Se nós não tivermos um culto perfeito, dentro do nosso secreto, só eu e Ele, só nós e Ele, nada do que a gente faz na vida vai valer a pena. Porque não vai manifestar aquilo que a gente tem com Ele. Ou nós manifestamos Cristo na plenitude daquilo que é a nossa intimidade com Ele. Ou nós não fazemos nada. Ou tudo se torna sem graça. Nosso culto tem que ser perfeito em todos os lugares que nós estivermos. Mas começa no nosso relacionamento íntimo com Ele. E o relacionamento íntimo com Ele diz respeito a tudo. Porque é lá que vai começar a minha vida. É lá que tudo começa, dentro do meu quarto, na minha intimidade. Então o culto perfeito começa nesse local. E aí a gente vem lembrando. Quem lembra do culto perfeito? Quem lembra qual foi a próxima mensagem? É difícil, a gente não consegue fazer essa retrospectiva. Muitas vezes a gente esquece o que foi falado. E logo em seguida Deus trouxe o pastor Ludwig para cá. E ele trouxe uma palavra tão profunda sobre Moisés que me desafiou. E eu creio que tenha desafiado vocês. Porque Moisés viu o povo de Israel não, ainda não era o povo de Israel. Os hebreus errando, pecando, adorando ao bezerro de ouro. E ficou muito bravo. E chegou para Deus e falou: Deus, eu abro mão da minha salvação. Risca o meu nome no livro da vida, mas perdoa aquele povo. Você teria coragem de perdoar de forma tão poderosa a ponto de você falar: Deus, olha, eu tomo o pecado dele para mim, como Cristo fez, mas perdoa esse povo, não causa nenhum dano a ele. Uau! Se eu já aprendi o que era um culto perfeito, e agora aprendi a morrer para mim mesmo, aí a nossa adoração chega ao nosso Senhor. Não é verdade? Posso ouvir um amém? Vocês precisam participar. Vocês sabem o quanto eu gosto que vocês falem. Porque vem várias perguntas no meu coração e eu creio que o Senhor está falando conosco.
Então você teria coragem de entregar a sua própria vida por amor de pessoas que te amam? Sim, eu teria coragem de entregar a vida pela minha mãe, pelo meu pai. Mas e pelo seu amigo que te abandona? Eu não falei inimigo, eu falei amigo. E para aquelas pessoas que te criticam, que te julgam, que falam mal de você? E para aquelas pessoas que te abandonam na hora que você mais precisa de ajuda? Existe? Você consegue entregar a vida por essa pessoa? Porque eu acho que amar o inimigo é fácil. Ele não está perto de você, você não vê ele todo dia. Ama seu vizinho da rua de baixo. Mas e aquele que te largou? Seu pai que abandonou sua família. Sua mãe. Porque não é só pai que abandona a família, não. Tem mãe que abandona filho também. Eu já ouvi falar isso. E muitas vezes. Então a gente precisa aprender que naquele culto, Deus trouxe essa palavra. Olha que tremendo. E aí? Vocês estão dispostos a colocar em prática aquilo que vocês têm ouvido? Na sua casa? Na sua igreja? Não é o que você ouve no YouTube. Não é a palavra que você quer ouvir. Hoje eu quero ouvir sobre amor. Hoje eu quero ouvir sobre perdão. Hoje eu quero ouvir uma palavra que me motive. Eu quero ouvir uma palavra motivacional. Essa é uma palavra motivacional. E aí, está disposto a morrer? Essa é a palavra. Aí a pergunta para nós, para mim e para vocês é: o que você tem feito com as sementes do reino que você tem recebido? Que é a palavra a semente e o coração. Que nosso querido Fábio trouxe. E aí, o que tem fluído de dentro do seu coração? O que tem saído de dentro dele? E o que tem entrado nele? Existe um verso que fala assim, esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo hoje uma nova coisa. Ela já está surgindo. Vocês percebem? Até o deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isso diz do futuro. Sabe, se a gente viver contando as coisas do passado, viver do passado no presente, a gente nunca vai desfrutar do futuro. Porque Deus tem feito coisas novas na nossa vida. Todo dia a gente tem coisas novas do Senhor para nós. E isso diz respeito àquilo que a gente também tem deixado entrar no nosso coração. Porque do nosso coração procedem as saídas para a vida. Se nós colocamos a semente errada no nosso coração, e aí volta ao culto que falava sobre perdão. Você está disposto a entregar tudo pelo Senhor? E eu tenho estudado muito nesses dias as cartas de Paulo. Nossa! Né, Léo? As cartas de Paulo, só Jesus, né, Fábio? Estou falando com os mestres da igreja. As cartas de Paulo, elas são maravilhosas. O Senhor constrói em nós um caráter reto, um caráter segundo o caráter de Cristo, porque se Cristo habita em nós, nós devemos manifestar o caráter dele, mas para isso nós precisamos aprender. E Paulo não se preocupava em repetir informações. Isso está escrito em Filipenses. Ele não se preocupava se você ia ler de novo o que ele tinha escrito antes. Por quê? Porque nós, homens, somos esquecidos. A gente insiste em não lembrar de nada. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia, certo? A gente não lembra.
Gente, quem lembra aqui que andou de máscara? Alguém lembra aqui quanto tempo você ficou de máscara? Não, a gente não lembra de nada. A gente esquece das coisas. E é por isso que Deus insiste em repetir informações. É por isso que Deus insiste em falar de novo aquilo que Ele tem que falar. Porque Paulo ia e plantava igrejas. E aí ele plantava as igrejas, mas ele ficava lá de olho se a igreja tinha ouvido o que ele tinha falado. Basta ver Coríntios, que ele falava assim: e aí, vocês continuam discutindo entre vocês, contendendo, brigando? Eu já falei que não é para fazer isso mais. Não foi isso que ele falou? E aí, Lídia? E aí? Vão continuar nessa noiazinha de vocês? Por quê? Porque ele ia lá e ensinava. Mas o povo esquecia do que ele tinha falado. E é por isso que Deus foi fazendo uma retrospectiva no meu coração. E essa retrospectiva tem a ver com o que Deus vai falar hoje. E aí a gente tem que se posicionar em cada palavra. A mais importante delas todas é que Deus está trazendo alinhamento e aceleração. Ou não? Ou não? Deus está estabelecendo algo novo na terra. E o que é esse algo novo? A gravidade zero é a única? Não. Deus está estabelecendo um tempo novo para o povo de Deus. Está sacando um povo de dentro de povos. Está separando a sua igreja. Está separando, Ezequiel fala, ovelhas de ovelhas. Deus está separando a sua família. Aqueles que manifestarão Cristo na terra. Que quando forem confrontados pelo diabo, não vão ter medo de falar. Não vão ter medo de se posicionar. Porque a igreja não tem se posicionado. Eu não estou falando de vocês. Estou falando de nós. A gente não se posiciona. A gente deixa. A gente está acostumado a deixar a vida aí seguindo. Mas não é esse o posicionamento de Deus para hoje. Para essa estação. Porque Deus está acelerando o tempo para transformar. Para voltar e pegar a sua igreja. Ou não? Quem não acha que Jesus está voltando? Pode demorar 1000 anos ainda, mas Jesus está voltando. Basta a gente ver televisão. Quer dizer, eu não assisto nem televisão em casa, mas internet. A gente só vê loucura acontecendo na terra. A gente estava comentando não lembro, com Léo, né, Léo? Ontem. Não tem uma série que não tenha apelos errados, em todos os sentidos. Não tem um filme que você não assista que não tenha promiscuidade, pornografia, mulheres nuas, homens nus. Não tem mais. Não tem mais, porque o apelo para o pecado, o apelo para as coisas erradas está maior do que aquilo que a gente pode ver ou entender. E aí vem Deus logo em seguida e nos fala que nós devemos ter uma confiança inabalável porque Ele age. Ele age quando a gente não espera. Ele age porque Deus, Ele não tem uma carta, eu vou chegar tal dia. Deus não chega atrasado. E Ele não opera um milagre só, Ele opera 2, 10, 20, 50. O mundo inteiro está na mão dEle, aliás, é dEle. Ou não? Existe um pastor que fala que, agora já não vou lembrar quem, mas falava que Satanás era o cãozinho de Deus. Ele só faz o que Deus manda. Não há uma folha de uma árvore que não caia se do alto não for ordenado. Então o que está acontecendo no mundo, Deus está permitindo, porém, Ele está selecionando ovelha de ovelha. Ele está separando povo de povo. Ele está esperando aquele que é daquele que não é. Daquele que é de verdade, da verdade, e aquele que não é de verdade. Porque Paulo mesmo fala que existem muitos que não são de verdade. Ou não? E aí, você está enraizado? Você está firmado na rocha?
Você está enraizado em Cristo? Você está sim enxertado na videira verdadeira? Posicionado no Senhor, andando com Ele, vivendo com Ele? Você está manifestando Cristo na terra, nos ambientes em que Deus te coloca? Nos lugares que Deus te coloca, vocês têm agido de maneira diferente ou vocês têm se sujeitado ao que está errado? Cada um de nós carrega algo que Deus precisa usar na terra. E aí, alguém lá precisa do que você carrega. Deus não te colocaria no lugar que você está se não houvesse um propósito. Deus age por propósitos. Deus une pessoas por propósitos. Deus manifesta o poder dele por propósito. O propósito é maior do que eu, do que vocês. O propósito de Deus é maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. E vocês vão entender. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Faça uma construção do que Deus tem falado, desde o alinhamento, desde o posicionamento do Senhor, desde a intimidade que Ele quer ter contigo. Faz um balanço, um balancete das palavras que você tem ouvido durante a sua história com Cristo. As profecias que você já recebeu, as promessas do Senhor que você já ouviu. Coloca no papel o que Deus tem falado. Hoje, infelizmente, a gente vive com o celular, né? Mas antigamente, os mais antigos vão entender. A gente andava com Bíblia, a gente fazia barulhinho de folha mexendo. Era o máximo, todo mundo para procurar o versículo. E tinha o caderninho de anotação. Hoje a gente não tem mais caderninho, amanhã você não lembra mais o que foi falado hoje. Depois de amanhã, então, você vai passar pela prova da palavra de domingo e não vai lembrar que ela existiu. E não vai lembrar o desfecho do que foi falado. O Senhor quer fazer algo grande. Só está esperando você ouvir. Você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o título que Deus me deu foi Virtude atrai atitude. A nossa segurança no Senhor, e aí eu vou ler aqui Filipenses 3:1. Ficou bonito. Filipenses 3:1 fala assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Por isso eu falei, anota. Não anota na mão, anota no notas do celular. Anota o que o Senhor tem falado. Faz uma balança, coloca lá, Senhor me falou sobre alinhamento e aceleração. O Senhor me falou que o culto perfeito é assim. O Senhor me falou que eu preciso ter uma confiança inabalável. O Senhor me falou que os caminhos dele transformam o ambiente quando o rio passa em mim, através de mim. O Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor tem falado. O Senhor tem falado, tem falado, tem falado, tem falado. Mas quem quer ouvir? Uma pergunta para vocês pensarem, não precisa responder. Vocês foram provados nesse período? A relação entre vocês, amigos, irmãos, esposos, foi provado? Você tem sido provado pela palavra do Senhor? Quando Deus fala de alinhamento, existem dois tipos de alinhamento. Alinhamento horizontal e vertical. O vertical, eu sou arquiteta, estou falando como profissional da área. O vertical é feito através de um prumo. Quem conhece um prumo? Alguém já viu um prumo? Esse é um alinhamento vertical. E qual é o alinhamento horizontal? É um nível. Deus está alinhando a sua igreja. Verticalmente e horizontalmente.
Horizontalmente é a minha relação com você. A nossa relação como igreja. Por que as pessoas entram e saem da igreja como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem vivido aqui? Porque infelizmente eles estão sendo provados horizontalmente e tendo que ser nivelados e não estão aceitando. Ou Deus está jogando prumo sim, tentando aprumar, e também a mesma coisa. Porque tem gente que está saindo para ir para outro lugar, para passear de galho em galho. Mas tem gente que está saindo para ir para a mão do diabo. Está se desviando. Saiu completamente do prumo, do nível. Não quer alinhamento. Virtude atrai atitude. E alinhar dói. E dói mesmo. Eu vou dar o meu exemplo. Viu, Larissa? Quando eu tinha 9 anos de idade, uma semana antes de retornar à escola, eu estava de férias. Não era uma semana, era no último final de semana de férias. A minha mãe, e aí eu falo com as mães, mãe não pode falar, ser filho obedece. Minha mãe falou assim, filha, não corre, está chovendo, se você correr você vai quebrar o braço. O que aconteceu? Quebrei meu braço. Só que antigamente, tem algum fisioterapeuta aqui, algum ortopedista? Não, né? Não que eu saiba, não. Antigamente, não era igual hoje, que você vai para a mesa cirúrgica. E o povo opera, você fica de boa. Você põe lá os pinos, placa, top. Antigamente, o médico falava assim, pai, segura a criança. Então vocês imaginam como era o alinhamento. Então, quem já passou por isso? Só eu? De alinhar no bruto? Marcelo, dói, né? Alinhar dói. Eu quebrei os 2 ossos do braço e eles tiveram que alinhar. Ele estava assim, ao contrário. Esse osso nesse, esse nesse. O médico só falou, pai, segura a criança. Eu não lembro de mais nada. Aliás, se eu pensar muito, eu lembro da dor. Então, alinhar não é fácil. Mas Deus tem alinhado a igreja. Tem alinhado a minha vida. Tem me confrontado no meu secreto. Tem confrontado as minhas orações e falado, é isso mesmo que você quer? Porque às vezes a gente pede errado, viu? E aí, você quer o que você está pedindo? Mesmo que demore um pouquinho, porque o tempo dele não chega atrasado, mas chega na hora certa. Não é na hora que você precisa, não é na hora que você pede, é na hora que você precisa. Então, a gente tem que entender o que Deus está fazendo nessa estação. E para entender o porquê que a virtude atrai a atitude. A palavra que Deus me trouxe hoje para trazer para vocês está lá descrita em Juízes, na história de Gideão. Mas não é na história de quando Deus encontrou com Gideão lá no buraco, tal, que ele estava no lugar errado. Aí Deus falou, olha, vamos lá, sai daí, vamos formar um exército. Não. Deus foi me construindo no meu coração a história toda de Gideão. Contextualizando o período em que o povo, os hebreus estavam vivendo, eles estavam vivendo uma terrível perseguição, porque eles estavam fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus. Deus, ele só põe a mão quando ele vê que as pessoas não estão firmadas naquilo que ele fala. Quando estão em desobediência. E como o AP falou agora, meia obediência é desobediência. E a gente insiste em desobedecer as palavras que o Senhor tem falado. Amém? Ou sou só eu? A gente falha nisso. Quem aqui quer errar? Deliberadamente? Ninguém quer. Mas a gente insiste em fazer a nossa vontade e não a dele. E naquela estação, naquele tempo, o povo estava fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E aí Deus permitiu que eles vivessem 7 anos nas mãos do inimigo.
a ponto dos homens fazerem buracos para se esconder dentro das cavernas. Não estava na caverna, ainda tem que fazer buraco para se esconder. E a palavra diz que eles estavam fazendo covas. Tipo, eu já estou morto mesmo, deixa eu me enterrar. Então, assim, infelizmente, quando o povo de Deus está longe de Deus, essas coisas acontecem. Vocês se tornam suscetíveis para que o inimigo ataque. Vocês se tornam vulneráveis. E aí, a palavra diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, não é só aquele que está de pé, cuide para que não caia, é aquele que pensa. Porque você pensa que está, mas não está. Então, o pecado é como o leão que anda ao nosso derredor, bramando, procurando a brecha. E nós precisamos fechar as brechas. Como se fecha uma brecha? Se posicionando na palavra. Como se fecha uma brecha? Se posicionando na verdade. Se posicionando naquilo que Deus está te falando. E eu estou falando como gravidade zero. O que Deus está falando nos outros lugares, não importa. Você está aqui, você é filho, você é dessa casa e não vai jantar na casa do vizinho. Porque o que você tem que receber é a palavra que Deus tem falado aqui com você. Comer no vizinho todo dia vai te fazer mal. É a mesma coisa que comer em restaurante. Come no restaurante todo dia para você ver o que acontece no seu estômago. Né? É ruim. Tem que comer marmita fit, feita em casa. Tem que passar horas fazendo sua comida. E aí, seus pastores, os ministros que oram, que falam aqui, que pregam aqui, que ministram aqui para você, estudam, preparam palavra, porque eles sabem que é aquilo que Deus tem falado. E Deus, Ele constrói a história dele. Porque se você parar para fazer, eu fiz uma retrospectiva bem corrida, mas se você parar para avaliar, uma palavra está ligada à outra, está ligada à outra, está ligada à outra. Para cumprir essa palavra, você tem que cumprir a anterior. Para cumprir a terceira, você tem que cumprir a segunda e a primeira. Para cumprir a quarta, você tem que ir para trás. Você tem que fazer o seu estudo. Por isso eu falei, vale a pena comprar um caderno e vir para a igreja com um caderno. Vale a pena anotar o que você está ouvindo. Vale a pena escrever o que Deus fala. Vale a pena escrever o que Deus tem falado aqui para você. E quando Deus chamou Gideão, ele estava lá no lugar errado, na hora errada, mas Deus falou, levanta aí, porque o povo está orando e eu preciso usar alguém. Você está disposto a Deus te chamar onde você estiver, para você sair do buraco ou do lugar onde você está escondido e para manifestar Cristo na terra? Precisa de coragem, como disse o Reginaldo. Nós, para obedecermos a Deus nessa estação, nós precisamos de coragem. Vamos lá. Juízes 7, de 1 a 7, na versão NVI, eu vou ler inteiro o texto. De madrugada, Jerubaal, isto é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. Ou seja, ele juntou todo aquele povo, ele chamou um exército, ele tinha que formar um exército, ele chamou todo mundo nesse vale. O vale é um lugar descampado, certo? Então, estavam todos os homens lá. Eles estavam em guerra naquela época? Estavam. Mas eles estavam lá neste vale, acampados junto à fonte de Arode. E o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força os libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000.
Ou seja, ele tinha 32 mil homens para ir para a guerra. E Deus falou: manda aqueles que tiverem medo embora. O que Deus nos ensina com essa palavra? A vida com Deus é guerra, é luta, é enfrentamento, é batalha. Nós não podemos ser covardes nem medrosos, porque a luta, a vida com Deus é pauleira mesmo. As pessoas vão te julgar, vão te criticar, vão caluniar, vão te enfrentar. Mas você não pode ter medo, porque o Senhor te levantou. E aí, continuando. Sobraram quantos? 10 mil. Mas o Senhor virou para Gideão e falou: ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Uau! O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa os outros homens. De 32 mil ficaram 300. O que Deus nos mostra nessa palavra? Que dentro da comunidade de igreja, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, existem pessoas que têm medo e que não enfrentam os desafios da vida. Mas existem também aqueles que são desafiados, corajosos, e que lamberam como cachorro a água. Aí a gente para, eles deitaram no chão e lamberam a água, tal, é um negócio estranho, né? Então tem umas pessoas que falam: o pessoal, como é que lambe que nem cachorro? Aí tem pessoas que falam assim: eles deitaram lá e ficaram encostados na água, tal. Mas na verdade não é isso. Se você for ver, né, essa história hebraica, ela é muito engraçada. As pessoas começam a falar e começam a conjecturar e pensar de várias formas. Mas não é isso. Os homens que se ajoelharam diante da água para beber água, eles simplesmente desarmaram e se distraíram para beber água. O povo que levou a mão como um cachorro até a boca para lamber a água, não se distraiu. Focou com atenção, porque eles estavam aonde? Num lugar de guerra, num lugar perigoso. Eles abaixados tomando água, eles estavam sujeitos a serem atacados, mas não, eles tomaram água prestando atenção. E assim, eu busquei na internet várias imagens, até para fazer o pop-up. Várias imagens assim, e tem imagem de todo jeito. Tem gente deitada no chão, tem gente assim. Mas uma imagem me chamou a atenção e depois eu mando no grupo G0. O homem estava assim, agachado, tomando água. Ele estava olhando para todos os lados. O povo de Deus precisa prestar atenção, precisa ser vigilante, precisa ser atento, precisa estar focado, não pode se distrair com nada. Não é eu vou no não estou falando de distração, de lazer, eu estou falando de distração na palavra. A gente não busca ouvir o que Deus tem falado, a gente se distrai facilmente, a gente tira o foco. E nós precisamos estar focados no Senhor, sobretudo manifestando o culto perfeito na terra. O culto perfeito, ele começa lá, mas ele precisa manifestar na minha família, ele precisa manifestar aonde eu estiver, e aqui na igreja. E manifestar um culto perfeito na igreja é eu ser homem de Deus e mulher de Deus aqui dentro. É parar de mimimi, é parar de fofocar, é parar de ficar
com a guarda desarmada, é parar de ficar falando bobagem, é parar de ficar olhando para o irmão, criticando os erros do irmão. Olha para você, porque a trave dos seus olhos é maior do que você está vendo o cisco no olho dele. Então a gente precisa parar de se distrair com as coisas vãs da terra e focar naquilo que o Senhor tem falado. E assim, Juiz, lá no livro de Juízes, não era o magistrado que os advogados conhecem, que está lá de capa preta, tal, lá e bate o martelo. Não, os juízes de antigamente, do livro de Juízes, eram quem fazia justiça, quem manifestava a justiça de Deus na terra. Gideão foi levantado para manifestar a justiça de Deus na terra. Você e eu fomos levantados para manifestar a justiça de Deus na terra. Justiça de Deus na nossa família. Justiça de Deus aonde Deus nos colocar. Seja a nossa profissão, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja com nossos amigos, vizinhos. No trânsito da Marginal. Nós tendemos a imaginar que o povo, os 300 de Gideão, porque eles lamberam como cachorro, eram fortes. Não, é porque eles não se distraíram. 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 Virtude atrai atitude. Quais as virtudes que você tem carregado no Senhor? Um caráter limpo, palavra de verdade, sinceridade, cortesia, generosidade, amor, os frutos do Espírito, longanimidade, atrai atitude. Você tem que manifestar atitude para mostrar as virtudes de Deus em você. Porque os frutos do Senhor estão em mim e em vocês. Os frutos do Espírito estão sobre nós. Nós carregamos um Cristo vivo, que entregou a vida pelo mundo. Ele entregou para os inimigos que o crucificaram. E Ele mora em mim e em você. Nós precisamos manifestar Cristo de dentro para fora. Hoje. Amanhã. Terça. Sábado que vem. Domingo que vem. O objetivo do Senhor hoje é mostrar qual grupo a gente pertence. Daqueles com medo dos valentes. Dos medrosos ou dos valentes. Quem é você na fila do pão? Os que bebem a água como cães são um referencial de fé e de ação. Eles não só tiveram fé em confiar naquilo que Deus estava estabelecendo, como eles agiram. Eles agiram prestando atenção. Um pequeno exército de valentes foi selecionado por ter uma atitude diferente num momento crucial da batalha. Apesar disso, a seleção implicava em mérito de virtude, em ter atitudes, em mostrar aquilo que eles tinham que fazer como homens. Eu vou fazer prestando atenção porque eu sou diferente. Porque eu obedeço a sua palavra. E aí entra. O que você tem ouvido? Você tem colocado em prática? O pessoal brinca falando que assim, a minha palavra é curta e grossa. Né? Mas não é. Ela é direta. Eu sou mãe, eu tenho que ensinar minha filha. Eu não vou ficar fazendo história para poder ensiná-la aquilo que ela deve ser ou aquilo que ela deve fazer.
E é por isso que eu estou aqui, como uma mulher de Deus, como mãe, ensinando vocês como vocês devem agir. Nós precisamos parar de ter medo de obedecer a palavra. Nós precisamos parar de ter medo de obedecer a Deus. Nós precisamos parar de ter medo de olhar para as coisas ao nosso redor e se sujeitar ao novo normal. Não existe novo normal. O normal é a palavra do Senhor. O normal é o que Cristo fala. O normal é o que Deus nos ensina. O normal é o que está lá na palavra do Senhor. O normal é a verdade de Deus manifesta na terra. O normal é Cristo. O normal é viver com Cristo. O normal é ser como Cristo na terra. O normal é manifestar a presença dele onde nós estivermos, carregando virtudes do Espírito e agindo para mostrar as atitudes. Porque se a virtude atrai atitude, nós precisamos agir. E agir não é para medroso. E agir não é para covarde. É para valente. Quando Gideão aplicou o teste, conforme vocês viram, os fatos podiam ter acontecido de outra forma. Porque as pessoas foram testadas. E aí entra no que eu falei. Quem tem sido provado na palavra que o Senhor tem ensinado? Quem tem sido provado? Todos nós somos provados. E o que Deus quer é que nós não sejamos pegos de surpresa pelo inimigo. Nós precisamos ser fortes, valentes, guerreiros, seguros naquele que habita em nós. Não é a força do meu braço. Não é a força do meu braço, é a força do Espírito em nós. Como eu falei, é um caráter limpo, é uma vida limpa, é uma vida que manifesta a presença de Deus. E o inimigo, ele quer nos derrubar, mas nós precisamos focar na palavra. Desafio, tragam seu caderno. Façam anotações, não esqueçam o que Deus tem falado. E a pergunta para nós nessa noite é: todas essas virtudes estão sendo manifestas em vocês? Todas essas virtudes estão sendo manifestas na vida de vocês, onde vocês estão? Onde vocês foram plantados pelo Senhor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Você é uma tropa de elite preparada pelo Senhor para confrontar as ciladas malignas que o inimigo tem colocado lá fora, manifestando Cristo na terra. Aqui, ali, acolá. Amém? Um último texto. O que já foi e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar o que se passou. Lembra o que eu falei no começo? O passado já era, passou. O presente está aqui, agora, para você, para mim, para nós. Mas é o hoje que vai ditar o amanhã, onde Deus fará coisas novas acontecerem. Eis que o novo do Senhor está aqui. Eis que o novo do Senhor está diante dos nossos olhos. E o novo do Senhor é uma igreja sacada de dentro de igrejas. É um povo sacado do meio de povos. É um povo que reflete a presença do Senhor. Onde estiver sem medo, coragem. A nossa virtude tem que ser a coragem do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé.